Bom dia. Hoje voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, o primeiro livro da obra espírita. Hoje vamos estudar o episódio 61. Mas antes de iniciar, quero pedir ao nosso irmão maior Jesus para que nos dê a paz, a harmonia, o discernimento neste momento de estudo. E quero pedir também, e sobretudo, à nossa Mãe Maria para que nos proteja a todos. Nós aqui em Portugal e todos no mundo inteiro, para que a fé volte a invadir os nossos corações, a oração seja permanente, porque a nossa Europa está em mudança. Neste último semestre deste ano, vamos sentir isso. A fé, a oração é imprescindível. Obrigado, Mãe, e que nos protejas. Vamos então iniciar o estudo. Hoje, dia 18 de julho de 2024, são 10 horas e 43 minutos em Portugal continental. Estamos estudando a segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Estamos estudando o tema Possessos. E a pergunta 477 de Allan Kardec é a seguinte: as formas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E a resposta é não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Bem, aqui nesta pergunta 477 vamos falar um pouco sobre o exorcismo. Vamos lá ver, é que o exorcismo em si é uma forma usada pelo catolicismo de afastar maus espíritos das pessoas que se encontram sofrendo a influência deles. São pouquíssimos os casos em que esse método dá certo, direi mesmo. Não são as palavras que mostram força, nem os gestos pré-estudados que fazem desligar os espíritos malfeitores dos que eles acompanham. É que muitos espíritos ligados às pessoas riem-se das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo e continuam as suas brincadeiras de mau gosto, perturbando lar, desorientando pessoas. Mas existem padres que praticam o exorcismo e os perturbados são avaliados pelo afastamento dos espíritos inferiores. Isso acontece quando o sacerdote tem conduta reta. É a força moral que vale e não o jogo de palavras vazios que o vento os leva. O exorcismo precisa de fé envolvida em amor e que as suas mãos sejam sempre instrumentos da caridade. Ainda mais, o que está sendo exorcizado precisa modificar os seus sentimentos, limpar a sua casa mental, porque se não se moralizar, pode e os espíritos foram retirados, faltar de novo. Isso já percebemos no estudo aqui do Livro dos Espíritos. Ainda pode acontecer que tragam outros da mesma natureza para a sua companhia. Aí, o segundo estágio tomar-se-á pior do que o primeiro.
como nada se perde. O exorcismo é um começo rudimentar na escalada da aperfeiçoamento da alma. No que se refere aos métodos de conversar com as entidades malfeitoras e também uma forma de os educar, tanto quanto aos que sofrem com as suas companhias. As religiões, as filosofias rudimentares haverão de acompanhar o progresso. Esta, como todos sabemos, é lei. Quem se esquece de progredir vai ficando para trás e sofre consequências desse retardamento. A nossa paz é a nossa conquista e somente nós construímos nossa felicidade. As coisas exteriores representam misericórdia. Ajuda até no ponto de compreendermos a necessidade de aprimoramento espiritual. É que, vejamos, como eu disse anteriormente, é que as formas do exercício não têm qualquer eficácia sobre os espíritos malévolos e podem até criar como que revoltá-los. O que tem valor, pois, é a conduta da pessoa que opera o exorcismo. É como que o seu. É como que não é? É mesmo o seu magnetismo puro que irradia da pureza dos sentimentos. Assim, isso pode acontecer se nós notarmos mesmo em sendo espíritos, os meios empregados para afastar certas entidades falham. Tudo se baseia no princípio do amor para os resultados. Jesus estabeleceu no seu Evangelho ensinamentos valiosos de modo a educar todas as criaturas, a mostrar o quanto valem os pensamentos disciplinados e as emoções equilibradas para a nossa libertação. O homem inteligente em Cristo está sendo vigiado contra as sugestões dos espíritos ignorantes e viciados por notar a influência e proceder ao contrário. Ele não esquece a oração, a vigilância. E essa é o valor da benevolência e faz todos os esforços para harmonizar a sua mente com a mente divina. A sintonia é tudo. Quando nos reunimos com alguém, ou gostamos desse alguém, é porque temos alguma coisa em comum com essa pessoa. Se nós pensarmos assim, basta analisarmos a nossa própria vida. Porque as vidas que nos cercam são nossas iguais. Falo no contexto dos sentimentos. Se queremos ajudar os que sofrem, temos que ampliar os nossos conhecimentos acerca da saúde e oferecer a nossa parte de alegria, de amor, de paz aos que caminham connosco. Se queremos falar a alguém do Evangelho renovador, mas temos de falar do exemplo, a força maior impulsionada pelo coração. A vida de estar constantemente escrevendo para todos nós as páginas da luz que têm o poder de nos tirar das trevas. Essa é a realidade. E vamos à pergunta 478. Pessoas animadas, boas de intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas, qual é o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos é a seguinte: cansai-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrai que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, este é o melhor meio, não é? É aquilo que estamos a falar nesta pergunta. Existem pessoas que têm bons sentimentos, estudiosos de espiritualismo, que só exercitam o verbo para falar coisas construtivas e, no entanto, são sempre obsidiadas por entidades malfeitoras. Isso acontece por causa do seu passado. As raízes ainda se encontram ligadas às trevas profundas e a cobrança vem na direção do devedor. Contudo, para essas pessoas é mais fácil o afastamento desses espíritos, pois podem cansá-los
fazendo o contrário às sugestões. Como já estudámos aqui neste livro dos Espíritos, os espíritos acompanham os encarnados mais do que se pensa. Nós notamos constantemente uma simbiose coletiva em troca de magnetismo inferior entre os dois planos. Daí resulta calamidades sem conta. O Espiritismo com Jesus veio revelar essa verdade para nos orientar, de modo a nos livrar do mal, ingressando no bem com amor. A Terra, o planeta onde habitamos, está prestes a subir mais um grau na escala dos mundos venturosos. E quando isso acontecer, os espíritos malfeitores que não desejarem modificar as suas atitudes, que não moralizam as suas vidas, serão convidados a se retirar da casa terrena por falta de liquidação dos seus débitos. São maus inquilinos. Esse fim de século é de arroxo, onde muitos perdem as oportunidades, mas muitos ganham, aproveitando os chamados para acender a luz do seu coração. Quer queiramos, quer não queiramos, a luz nos procura. Essa é a lei do avanço para darmos um passo na nossa perfeição espiritual. Mesmo que os espíritos do mal nos persigam, não podemos esmorecer. Temos de procurar firmar a nossa conduta na conduta de Cristo. Nela encontraremos força para todos os testemunhos que haveremos de dar. Mesmo que a dor nos faça companhia por muito tempo, não nos podemos entregar ao desânimo, pois todo o equilíbrio é passageiro. Somente quem tem o selo da eternidade é o amor, nas suas várias feições da luz. Nós devemos cansar a paciência dos que nos perturbam, e se eles forem persistentes, fazemos o mesmo. Vivendo os ensinamentos de Jesus. Se caímos algum dia, devemos levantar com o Mestre e perseguir o bem até ao fim. Fazer da nossa coragem uma força cristã, uma arma de bem para combater num bom combate, como diz e afirma o Evangelho de Jesus. Quando aqueles que nos agridem sentirem que estão perdendo tempo e forças, eles se retiram e levam consigo as radiações de perdão e de amor por eles partiram no nosso coração. A melhor doutrinação destas entidades que ignoram o bem é o exemplo de serenidade e de perdão incondicional. É que não devemos cair nas lutas para conquistar a nossa tranquilidade de consciência, para livrar-nos das más companhias, pois o próprio colégio apostolar foi vítima de espíritos indesejáveis querendo desviá-los das derrotas traçadas por Jesus. Mas venceu pelo amor e pelo sacrifício mesmo. O próprio Judas teve um arrependimento profundo quando as moedas queimaram as suas mãos. E deixando o desespero invadir a alma, tirou a própria vida, o que não se deve fazer nunca. Arrepender, sim, para melhorar, porque o arrependimento pode ser um marco para a reforma interna dos sentimentos. As pessoas sérias são as que recebem as bênçãos do arrependimento e quando aproveitam essa oportunidade, a luz se acende, mesmo nos dramas do amor. Perdão. Vou repetir. As pessoas sérias são as que recebem as bênçãos do arrependimento e quando aproveitam essa oportunidade, a luz se acende, mesmo nos dramas da dor e não do amor, como disse. Desculpa.
E vamos à pergunta 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Pergunta Allan Kardec e a resposta é a seguinte: a prece é tudo. Em tudo, um poderoso auxílio. Mas creio que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha aquilo que se deseja. Deus assiste os que obram, não os que limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que torna necessário para destruir em si mesmo as causas da atração dos maus espíritos. Aqui nesta pergunta, e a resposta de 479 deste livro dos Espíritos, o tema acaba por ser a oração. E é muito importante, e vou tentar explicar. A prece, a oração, como se diz, é força poderosa. Não apenas para desfazer as insinuações dos maus espíritos, mas para todas as dificuldades que enfrentamos na vida. A prece nos dá mais coragem e resistência nas lutas de cada dia. Convém que todos nós aprendemos o mais rápido possível a orar. A importância é imensa. E o que façamos todos os dias, criando um hábito elevado e cristão. Nem Jesus dispensou a oração e de vez em quando subia ao mundo para conversar com Deus. Ele deixou o exemplo e até uma forma de oração que usamos todos os dias corre. Mas não é simplesmente murmurar que afastamos os espíritos malfeitores. É preciso que nós façamos a nossa reforma íntima, que reformemos os nossos sentimentos, que mudemos as nossas ideias, os nossos comportamentos, para sairmos da sintonia dos ignorantes. As próprias pessoas encarnadas se ajustam por afinidade de ideias e logo que uma muda a sua vida, a outra encontra mais alegria na sua companhia. Assim se processa os desencarnados. A separação vem pela força da lei. A oração é um ato divino. Aquele que não pode nem deve esquecer o exercício no bem, o aperfeiçoamento espiritual decorrente do saber e do amor. As pessoas estão obsidiadas. Não se devem limitar a pedir a Deus que livre do mal, mas que saiam da faixa desse mal. Pedir é bom, mas mudar a direção da vida para o bem é melhor. É a parte que o doente está a fazer no seu próprio benefício. A prece nos traz muita claridade espiritual, mas ela pode ser breve. Ela é a resposta da misericórdia de Deus para nos dar força, de modo a vencer as dificuldades que nos surgirem nos nossos caminhos. Em todas as religiões, os profitentes encontram na oração uma segurança, e ela verdadeiramente é um bastão que nos ajuda a caminhar desde quando os pés se esforçam para andar. Se nós sentimos acompanhados por espíritos percaiões, se percebermos que sugestões de espíritos malfeitores chegam à nossa cabeça, nós temos de procurar orar. Mas temos que examinar se esse tipo de sugestão não está-se acomodando, digamos, com a nossa forma de pensar. E se essa for a verdade, nós temos que mudar os nossos pensamentos para que se desviem das insinuações das almas ignorantes e fiquem livres das opressões maléficas. A prece é um poderoso auxílio para nos afastar más ideias. No entanto, é necessário que, junto a ela, esteja a nossa boa vontade de servir, de ajudar, de melhorar, de amar do modo ensinado por Jesus. Compreendo que eu dever todas as criaturas que já entendem o valor da oração e vão
continuidade e dou continuidade a esse estado de alma, conserve essa luz que se acende com a prece, vivendo uma vida correta e cheia de amor a Deus e ao próximo. Se Deus assiste aos que obram, não deves ficar com as mãos atadas pela inércia. Entendemos na direção aos que sofrem, aos que choram, aos apedrejados, aos encarcerados, aos nus, aos famintos, porque, dessa forma, a oração torna-se força contínua em nós e em torno de nós, de maneira a destruir em quem está integrado no bem todo o ambiente que atrai os maus espíritos. É conhecendo a verdade que nos libertaremos de todo o mal. E continuamos sobre o tema os processos. Pergunta 480. Que se deve pensar da expulsão dos demónios mencionados no Evangelho? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: depende da interpretação que isso lhe dê. Se chamais demónio ao mau espírito que subjuga um indivíduo, desde que lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demónio atribuídes a causa da enfermidade, quando houveres curado, direis com acerto que expulsaste o demónio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, consoante o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos. Uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria, compreendem bem isto e não esqueceis nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Pois com esta resposta falamos aqui de expulsar a expulsão, digamos que é mais correta, a expulsão dos demónios. Mas há uma coisa que é a realidade. Sendo os demónios os nossos irmãos, porque expulsá-los sem dar-lhes em primeiro lugar o nosso amor? Onde estaria a caridade que tanto aprendemos com Jesus? Os demónios são considerados notadamente os espíritos ignorantes da lei do amor. Eles precisam conhecer esse amor que os tornará bons pela natureza da verdadeira bondade. Mas expulsar para onde? Eles, quando se juntam a determinada pessoa e o fazem por afinidade, nesse caso essa pessoa deveria acompanhá-los por onde seja que eles vão, se os expulsar. O Espiritismo nos ensina que devemos tratar o doente, seja qual for a enfermidade que ele tenha, pelas causas que a geraram e não pelos seus efeitos. Se a causa da obsessão é a enfermidade moral da criatura, para expulsá-los basta curar a primeira criatura, trabalhar nas mudanças dos pensamentos, as ações e tem o poder de gerar ambiente da atração dos espíritos do mesmo sentimento. É importante que nós possamos entender e entendemos esta lei para ficarmos livres daquilo que não desejamos. Como falei anteriormente nas outras perguntas, a oração é mais forte, pelo qual logo seremos atendidos, é a prece da vida que levamos. É que se pensarmos de uma outra, ou seja, se pensarmos de uma forma, esse pensamento é uma súplica e é por ele que se aproximam de nós os nossos iguais, os que estão em sintonia connosco. Isso é a lei da justiça. Para ficar livre de todas as espécies de demónios, como está escrito, basta harmonizarmos a mente com a mente de Jesus. Pode ser que no início não se alcance tanta harmonia quanto a de Cristo, como é óbvio. Mas é importante começar. Temos de dar o nosso passo. E é nesse começo que o Senhor passa a ajudar. E se houver continuidade no esforço para melhorar, as mãos invisíveis trabalharão em nosso socorro, com a nossa mesma existência que aplicamos em nosso caminho. Devemos, portanto, cuidar de nós mesmos,
em todas as oportunidades, sem preparo para ajudar aos outros. A expulsão de demónios mencionada no Evangelho foi por mais externalizada, colocando todo o desequilíbrio como sendo a influência de espíritos inferiores. E a reforma pegou ao pé essa letra muito decididamente, sem compreender a essência espiritual. Se nós vemos o que Jesus sempre, ou quase sempre, dizia ao doente que ele curava: vai e não peques mais. Mostra que toda a enfermidade tinha princípio nas faltas cometidas. Ainda hoje está plenamente atualizada a palavra do Mestre e principalmente as interpretações dadas pela doutrina dos Espíritos. Como já frisei muitas vezes, reformando a mente, o modo de pensar, o modo de agir, educando-se as palavras, vai limpando o karma, porque ela é feita das harmonias da alma. É o que já falámos muitas vezes em diversas mensagens. Melhorando por dentro, tudo por fora melhora. Quem deseja se certificar dessa verdade pode experimentar o que dissemos. Toda a semente que semeamos em terra boa cresce e dá frutos, pelo mesmo valor que a intimidade dela carrega. Muitas religiões, muitas filosofias combateram ferozmente a doutrina espírita. Hoje abrandaram, depois passaram a conhecer os fundamentos do espiritismo com Jesus. Porque o bem é algo imortal. É como o sol que não se apaga. Ele é o alimento da forma de luz para os bons e maus, para os justos, para os injustos, por ter nascido o amor. Se nós queremos chamar a enfermidade de demónio, podemos chamar. Se queremos chamar aos espíritos demónios, que o façamos. Mas a verdade é que essas coisas, aos espíritos, se encontram ligados aos homens e mesmo aos espíritos, por afinidade espiritual. Os desejos são atrações fortes, atraem tudo o que vibra da sua faixa. Se nós somos alegres, por exemplo, a alegria vem ao encontro. Da mesma maneira que pensamos que ela é boa para nós. Assim o amor, assim a fraternidade, assim os sentimentos. Não devemos pensar em expulsar demónios, mas também ajudá-los, principalmente na sua educação, para que se tornem anjos. Esse é o trabalho que alegra Jesus. Todos um dia, todos nós um dia seremos anjos. Temos é que trabalhar. E vamos continuar com o capítulo 9 e vamos para o tema convulsionários. Na pergunta 481, Kardec questiona: desempenham os espíritos algum papel nos fenómenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? A resposta é a seguinte: sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária desses fenómenos. O charlatanismo, porém, os têm a miúdo explorado, exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. E Kardec reforça a pergunta: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses tipos de fenómenos? E a resposta é a seguinte: pouco elevada. Supondes que os espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Pois, nesta pergunta 481 falamos dos convulsionários. Vamos lá ver. No ano, se nós fizermos uma avaliação do ano em que foi escrito, nem todas as palavras têm mesmo sentido e houve palavras atualmente que já foram substituídas por estas palavras antigas. É que os chamados convulsionários da doutrina dos espíritos são os médicos de hoje. É sério, é pura realidade.
Eles devem se educar em todos os sentidos para ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus, porque dessa forma se faz luz para iluminar os caminhos das trevas. Agindo assim, estarão como cooperadores da grande obra de Deus, de entender o amor onde quer que seja. Temos que realçar que a faculdade é só no interesse da luz, no despertamento da alma para a libertação espiritual. No entanto, ela se divide em muitas outras para dar expressão a recursos inúmeros de conhecimentos na aquisição do amor. São oportunidades para a iluminação da alma, porém, muitos companheiros que se faltam o discernimento teriam, guiados para a sua vontade e dirigem outros caminhos errados. Os chamados convulsionários formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, sendo a convulsão espontânea provocada sem deixar falta o agente comum, que é o magnetismo que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Ele recebe o comando da alma encarnada e desencarnada e obedece. Os que abusam dos chamados convulsionários, usando os fenómenos que resultam dessa faculdade, respondem pelos seus efeitos. Todos os convulsionários, quando orientados por pessoas ignorantes, acabam caindo no ridículo e sendo por elas abandonados. Vejamos que o hipnotizador procura sensitivos para fazer espetáculos públicos, usando-os à sua maneira, mostrando os seus poderes e desaparece como apareceu, deixando os seus tutelados com o sistema nervoso abalado devido a novos desequilíbrios. O magnetismo, o hipnotismo, as sugestões e outras manifestações similares representam força virgem sem inteligência, que obedece cegamente às inteligências que queiram usá-las. Jesus deu a maior mostra de como ser útil, usando as forças espirituais para curar sem especular, para consolar sem estipular preços, para levantar caídos sem exigências, para instruir amando os sofredores. E o Espiritismo reforça e mostra as finalidades. E como devemos orientar essas forças da natureza, provando assim a bondade de Deus e a sua misericórdia em favor dos homens. Se sabemos alguma coisa sobre a força magnética, devemos usar ao serviço da caridade. Mesmo conversando com o nosso irmão que está ao nosso lado, podemos usar o magnetismo para grande nele os teus sentimentos de amor, de caridade, de paz, de saúde e paz espiritual. O ser humano, mais propriamente o espírito, é um gerador magnético. Por onde passa, deixa o rastro dos seus fluidos, queira ou não queira, como mensagem sua na palavra e nos gestos. Ele serve de instrumento tanto para a luz como para as trevas, dependendo da sua educação espiritual. O magnetismo se faz semente nas nossas mãos. Temos de procurar usá-los nas linhas do amor, que a correspondência se fará presente, devolvendo o mesmo amor para o nosso coração. Quando usamos para o mal, já sabemos o tipo de espírito que pode estar. Não precisa de comentários. Se para o bem, a ação indica espíritos benfeitores. Toda ordem de fenómenos é perigosa, principalmente quando os orientadores procuram satisfazer-se a si mesmo, obtendo vantagens pessoais. O charlatão, mesmo que pareça bem posto na sociedade, mesmo que se encontre aparentemente feliz na família, mesmo que se pareça cheio de tranquilidade, não acredites nele. Pois bem, ele é o edifício que se eleva com 100 alicerces, e quando tem algumas bases, elas estão sob a areia. Somente persistem aqueles que fazem tudo para amor, deixando somente a paz das criaturas, amando-os como a si mesmos. Estes ficarão de pé, mesmo se encontram em simples residência e sem nenhuma expressão política ou financeira.
mas que se encontram apoiados pela verdade, honestidade do amor. Os convulsionários podem despertar para o Cristo, de modo que a vida correta, reta, possa com que subsiste para o de faltar, pode-se substituir com os interesses pessoais e os interesses financeiros. E vamos continuar com a pergunta 482. Como é que se há de entender subitamente a toda uma população o estado normal dos convencionários e dos que sofrem crises nervosas? Efeitos de simpatia. Respostas. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não é só eu os efeitos magnéticos que não compreendem isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no facto, por simpatia com aqueles que os provocam. Allan Kardec faz um pequeno comentário sobre esta pergunta 482. Diz ele: entre as entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se conhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar daqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. É importante este comentário. Estamos a falar do efeito magnético por simpatia. Para compreender-se esse facto de um estado normal dos convulsionários, entender-se subitamente a toda uma população, necessário se faz que procuremos exemplos como os realizados pelos magnetizadores e magnetizados. Em espetáculo onde os artistas são magnetizadores e magnetizados, a plateia sintoniza com os duas personagens, logo sente a sua influência. Os convulsionários entram em transe, por si ou provocados, usando todos os seus poderes e como se encontram sensitivos em variadas escalas, muitos deles caem igualmente em transe magnético. Esses são simpáticos aos trabalhos que realizam, mas no fundo o agente é somente o magnetismo provocado do fenómeno. Os casos de sensibilidade aguçada ou insensibilidade dependem da vontade do sensitivo e daquele que provocou o estado de transe. O ideal é, pois, o ponto de força onde se procura a criatura o prazer em se sacrificar. São muitos comuns os espetáculos dos faquiros, que ainda existem imensos. Eles se isolam perfeitamente da vontade e se auto-hipnotizam. Podendo ficar meses sem se alimentar e mesmo serem crucificados em praça pública. Deus permite esses factos para mostrar à humanidade o quanto se pode fazer pela força do pensamento. Muitos usam as suas forças em proveito próprio ou por vaidade, mas isso é um começo de despertar dos seus dons espirituais, que mais tarde tomarão outros caminhos, eles ensinados e triados por Jesus Cristo, nosso Mestre. Há que chamar a atenção para outra dinâmica de vida mais útil à alma, que é isolar-se da enfermidade moral e isolar-se das más influências dos maus pensamentos, aplicando a atenção somente no bem, na grande e maior de todas as batalhas, aquela que se processa entre nós. Os fenómenos exteriores estão-se arrefecendo, como eles despertam a alma, mas os que levam os
espírita interessado pelas mais mais pelas belezas da vida espiritual. Peço desculpa pelo barulho, está a passar um avião. Infelizmente, porque não passavam por esta rota, mas como o aeroporto de Lisboa está super cheio, eles agora tomam outra rota. Mas enfim, vou continuar. Os fenómenos exteriores estão-se arrefecendo porque eles esperam a alma, mas os que levam o espírito a interessar-se pelas mais belezas da vida espiritual é a consciência da vida imortal. É saber de onde veio e para onde deve ir. É o prazer de viver onde quer que seja, compreendendo o que se encontra dentro do eterno, desaparecendo presente, passado e futuro. É o que sucede com este esforço de iluminar-se. Surge a esperança e da esperança passamos para a felicidade, que nos espera para a vida eterna com Jesus, sob as bênçãos do Criador. O efeito das sugestões se processa todos os dias da nossa vida. Basta prestar atenção no corredor dos factos. Aquele que tem simpatia por nós, por exemplo, estabelece uma corrente de influências entre os dois corações. E a verdade é que ninguém influencia sem ser influenciado. Mesmo entre a humanidade de que fazemos parte, encarnados e desencarnados, existe uma corrente de influências que se interligam a todos os nossos pensamentos. É uma mistura de todas as criaturas. A clareza de ideias depende do esforço de todos. Mas enquanto muitos dormem desconhecendo esta verdade, façamos a nossa parte, purificando o que vem ao nosso encontro. Pela lei, a lei da sintonia. E vamos à pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como outros indivíduos submetidos às nossas atrozes torturas? A resposta é a seguinte. Em alguns é exclusivamente o efeito magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve. E Allan Kardec faz um comentário aqui a esta pergunta, dizendo: a exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios múltiplos, exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar em uma dor aguda, se não admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada com efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenómenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em muitos casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que entretinha exaltava, de ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque de facto resultava abuso e escândalo. Sabe-se mais que semelhante intervenção nenhum poder absoluto tem, quando a ação do espírito é direta e espontânea. Eu vou só aqui acrescentar um pouco, porque este comentário de Allan Kardec é bastante explícito, porque nesta pergunta estamos a falar da causa da insensibilidade, não é? E mais uma vez, eu vou bater num ponto, a fé. Mas
A causa da sensibilidade física mais profunda observada em certos convulsionários é a fé. Ela isola perfeitamente toda a dor, todo o constrangimento, todo o estado deprimente que nos faz consumir as oportunidades de vida na carne. A fé abre caminhos para as grandes esperanças na pátria espiritual. A fé verdadeiramente é a mãe da esperança e a filha da caridade. Existem muitos meios pelo qual podemos isolar a dor, tirando praticamente a atenção do lugar enfermo. Os soldados em batalha, por exemplo, como falou Kardec, somente vão sentir a dor quando feridos, depois de algum tempo, porque no momento a sua atenção está voltada para o combate e a defesa. Se nós voltarmos muito tempo atrás, nos círculos romanos, na época de Jesus, a fé isolava totalmente a dor dos cristãos torturados. O importante é, pois, o ponto de apoio onde as criaturas buscam a serenidade de sacrifício. Quando a fé faz parte da nossa vida, podemos canalizá-la para o outro, projetando e alimentando o seu íntimo, a esperança, a alegria em qualquer estado que se encontre a sua alma. O próprio Jesus chegou a dizer muitas vezes: a tua fé te curou. E isso é grandioso, para os que têm confiança em Deus e em si mesmo. Com a fé, são incontáveis os caminhos pelos quais podemos penetrar na insensibilidade perante a dor que nos castiga, nos momentos mais difíceis e mais complicados. O magnetizador provoca a insensibilidade no sensitivo, mas só quando há sintonia, afinidade entre eles. É que fechamos. Não vou alargar muito mais neste comentário. Esta pergunta, porque o comentário de Kardec é bastante explícito. Agora vamos começar um novo tema. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Na pergunta 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Bem a resposta dos espíritos superiores. Os bons espíritos simpatizam com os homens bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem se tornar fatais. Vou repetir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Peço imensa desculpa pelo erro. Daí as suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Pois aqui, nesta pergunta 484, falamos de afeições. É aquilo que acontece no dia a dia nas nossas vidas. Vejamos que a afeição é filha da afinidade. Forças combativas que se entrecruzam, vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Esta é a lei que mostra a justiça de todos os rumos da existência, de todas as coisas, e certamente comandando a humanidade inteira. Até o nome tem uma vibração agradável. Afeição. É de proveito comum que todos nós, encarnados e desencarnados, sustentemos as afeições, criando cada vez mais laços de amor com as criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. A analogia dos sentimentos levar-nos a conhecer a nós mesmos. As pessoas se afeiçoam connosco e nós, com elas, nos mostramos em profundidade o que somos realmente. Se estamos ligados às almas que gostamos de contenda, certamente que contenda tem algumas raízes dentro de nós. Não se ver é procurar arrancar essas raízes que não condizem com a nossa e com a fraternidade em Jesus, para melhorarmos nós mesmos e aos que os cercam. Se os espíritos bons se afeiçoam aos homens da mesma sintonia, os espíritos maus juntos às criaturas têm as mesmas tendências. Isto é explícito, isto é
totalmente compreensível, porque já falámos disto várias vezes. É novamente a lei da justiça se mostrando pela lei do amor. Entretanto, os espíritos superiores nunca nos deixam sem assistência espiritual. Eles sabem o que precisamos e sempre nos assistem por misericórdia. Somente são ligados ao coração e se sentem felizes com aqueles da mesma linha de ideias, mas não se esquecem da caridade para connosco. É que, vejamos, se nós queremos e devemos conhecemos a nós mesmos, temos de olhar para aqueles que estão ligados ao nosso coração. Que mais ou menos nós iremos entender quem somos. Se entretanto nós encontrarmos muitos defeitos a corrigir, nós não podemos entristecer. Temos de pôr, como se diz, mãos ao trabalho. Continuar para a frente, que Deus está com quem trabalha e se esforça para melhorar. Se tu tens momentos de amor ao próximo, se a caridade te guia de vez em quando e as outras ocasiões o mal passa-te a guiar, também terás a assistência da luz e das trevas. Nós estamos no mesmo mundo. Não. É assim. Nós estamos no mundo, mesmo no mundo espiritual. Nós estamos esforçando para que o Cristo de Deus não fique visível ao nosso coração. Somos espíritos humanos. E damos graças a Deus pelas oportunidades de trabalhar rente ao chão com os nossos irmãos da Terra. Temos afeição para todos, pedindo a luz da vida para nos dar mais vida para a luz. Devemos encontrar a luz de Deus. Que Jesus nos possa e nos abençoe sempre. E vou terminar este episódio 61. Mas antes, quero agradecer ao nosso irmão Jesus pela paz, pela simpatia, pela harmonia, pelo discernimento que nos fez entender estas perguntas e respostas do livro dos Espíritos que estudamos hoje. Quero pedir-vos a todos vós que irão ouvir esta gravação para que tenhais fé, para que orais pelo que há de vir, para que orais a nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, para que nos proteja, nos guie, nos momentos que irão nos surgir, onde a calma, a fé pode vacilar. Que nos protejas sempre, Nossa Mãe Santíssima. E que assim seja. Obrigado a todos os que me ouviram neste estudo do episódio 61. Voltarei no início da próxima semana com o episódio 62. Que a paz, que o amor de Cristo, da nossa Mãe Santíssima, vos invada e vos invade o vosso coração e com ele projetais a todos aqueles que vos cercam. Até breve.